Olá pessoal, uma boa tarde. Olá pessoal da EQM Investigação. O meu nome é Sônia Rejane e eu vim aqui para contar da minha experiência quase morte. Eu vou contar por etapas para ver se consigo contar tudo, tá? Porque a história é muito longa e porque a minha EQM é uma coisa muito estranha. Ela se deu uma maior parte comigo fora do corpo aqui mesmo e poucas vezes no astral. O mais interessante para mim hoje é o que aconteceu após essa EQM na minha vida, que também mudou muito, gente, vocês nem imaginam. Eu sou outra pessoa, mudou da água para o vinho, literalmente. A minha vida deu uma virada de 300, não sei, 400 graus, sei lá, se pudesse, tá? Então foi uma coisa impressionante que aconteceu comigo. Bom, eu sou de Porto Alegre, né? Do Rio Grande do Sul, e foi lá que se deu, em 1997, a minha EQM, quando eu ganhei a minha filha, que hoje tem 23 anos. Então já fazem 23 anos que aconteceu. Eu estava com 31 semanas e eu tinha ido ao médico no pré-natal numa quinta-feira e reclamei com a médica que eu estava sentindo umas câimbras na minha barriga. Aí ela me examinou e disse, isso não é muito bom. Olha, eu vou mandar, você não pode ganhar um neném agora, é muito prematuro. Então, qualquer sintoma, qualquer uma coisinha que der, corre para cá para o hospital que a gente vai tomar providência. Você não pode ganhar agora, porque né, é muito prematuro. Gravidez de risco também a minha, tá? Minha gravidez era de risco. Aí, sim, eu fui para casa. Quinta-feira é isso. Quando foi no sábado, eu tava na casa da minha mãe passeando e eu cortava cabelo. Eu fui cortar o cabelo do marido dela. Quando eu tava cortando o cabelo dele, simplesmente me deu uma dor muito forte. Eu me abaixei, quase me ajoelhei no chão e senti que saiu uma coisa, assim, uma gosma. Eu gritei por ajuda e nisso foram buscar o meu ex-marido, pai dos meus filhos, porque eu me separei dele na própria gravidez mesmo. Ele veio correndo de carro me levar para o hospital. Chegando lá, isso era no sábado. Já me colocaram no soro com medicação para segurar o bebê e tal, que eles dão aquela medicação toda para segurar o nenê, né? Enfim, passou a noite, eu pernoitei, eles falaram para meus familiares pedir para casa que eu ia ficar lá, que enquanto tivesse tudo estável, eu voltaria para casa, que eu não podia ganhar o nenê naquela situação, era de risco. Bom, quando foi 7h30 da manhã do domingo, eu me acordei com uma cãibra do lado esquerdo todinho, eu não conseguia mexer, eu gritava. Tinha duas pessoas no quarto, mesmo quarto que eu, e eu dizia para ela chamar a enfermeira porque eu não conseguia erguer o braço para tocar a campainha. Aí essas mulheres ficaram super apavoradas, chamaram, né? Veio o médico, veio a enfermeira, me levaram para o centro obstetrício. Chegando lá, eles continuaram dando medicação na veia, tentando segurar a minha filha. No caso, eu já sabia que era menina, né? Tinha feito ecografia. Mas não adiantou. Teve uma hora que me deu uma coisa que eu achei estranha e eu até acho graça. Eu vomitei uma gosma verde, parecia uma coisa de outro mundo, né? E a médica, como era um hospital materno-infantil, lá tem muitos médicos residentes. Uma dessas médicas veio me examinar e se assustou e chamou a equipe. Aí eles vamos levar para o centro cirúrgico fazer uma cesárea de emergência. Naquela hora saiu correndo comigo, chegou lá, anestesia peridural e tal. No que tiraram a minha filha, eles estavam lá assustados com alguma coisa, porque eu via a mesma médica com um semblante de susto. Me mostraram a minha filha, ó, a sua filha, e eu vi ela e ao mesmo tempo eu dei uma olhadinha na parede, tinha um relógio que marcava 10 para as 10 da manhã. E foi a última coisa que eu vi. Eu me lembro só que eles pegaram um braço meu para me anestesiar. Eu sei que me deram anestesia geral. Se não foi eles, alguém deu. Eu me acordei num lugar diferente. Era uma estação de trem de metrô. Tudo cinza, assim, grades cinzas, mas era bem iluminado. E eu tava assim de um lado, do outro lado tem o fosso onde o trem passa, do outro lado também, umas grades cinzas. Lá estava o meu cunhado, ex-cunhado, falecido. Esse meu cunhado, ele foi assassinado. E ele estava lá segurado numa grade, só que a gente não se falava verbalmente, ele falava comigo mentalmente. Mentalmente ele me pediu ajuda. E eu já com dó já queria ajudar. Só que naquele mesmo momento, parece que alguém me sugou, me tirou dali, eu sumi dali.
Pronto, eu saí dali e voltei para o hospital. Lá no hospital comecei a acompanhar tudo que estava acontecendo comigo. Primeiramente, quando eu me acordei, tinha uma pedra em cima da minha barriga que estava segurando a cirurgia por causa da hemorragia e estava doendo, eu joguei no chão. E aí veio uma enfermeira e disse, não faça isso, sabe? Você tem que ficar aqui porque você está com hemorragia e tal. E eu, pum, me apaguei de novo. Só que nesse meio tempo, veio o diretor do hospital, estava nesse quarto onde eu estava, tentando ligar para vários hospitais para conseguir uma UTI bem equipada, porque eu precisava de uma UTI super bem equipada para tentar me salvar. E eu me lembro que ele falou num hospital, que lá em Porto Alegre tem um hospital materno-infantil, que todo mundo tinha medo de ir, porque não tinha um histórico bom, mães falecendo, crianças ou ambos, então as pessoas tinham medo de ir para lá. E quando eu vi ele citar o nome desse hospital, eu queria gritar com ele, dizer que eu não vou para esse hospital, só que a voz não saía. Então ali eu já estava fora do corpo e não sabia que ninguém, né, com certeza não estava me vendo. Mas eu nunca, é um detalhe, eu nunca enxerguei o meu corpo. Uma coisa impressionante. Eu via tudo, estava ali, sabia que eu estava ali, mas eu nunca enxerguei meu corpo. Bom, quando foi daqui a pouco, parece que alguém falou com ele alguma coisa assim e direcionou ele para o hospital, certo? O Hospital da Santa Casa de Misericórdia, que é o hospital que tem as UTIs mais bem equipadas, né? Com instrumentos de ponta, tecnologia de ponta. O Hospital Santa Casa é um hospital referência de melhores UTIs. Ele conseguiu a vaga na UTI para mim lá. Bom, assim que conseguiu, já ajeitaram eu para levar a maca para levar para a ambulância. Então eu desci, saí num saguão para ir para a ambulância, tava toda a minha família lá, todo mundo chorando. E o marido da minha mãe, meu padrasto, veio e fez o sinal da cruz, como eu disse, me deu extrema emoção, porque eles achavam que eu estava morta. Segundo eles, eu estava morta naquela maca. Bom, aquela ambulância, ela teve que ir contramão, porque o outro hospital que eu estava, materno infantil, era na mesma avenida onde ficava a Santa Casa, para onde eu ia, só que era mão única. E na direção do Hospital Santa Casa, a ambulância teve que ir na contramão. Eu vi tudo. Eu dentro da ambulância, eu via tudo, a sirene, né, tudo, e gritando na contramão, e os carros dando passagem. Só que daqui a pouco, eu saí da ambulância e fui, mas eu sabia que eu não estava caminhando, eu estava por cima, flutuava, coisa mais boa, assim, não caminha, flutua, né. Eu cheguei lá no hospital, primeiro que a ambulância. Um detalhe, antes de eu ser transferida, eles avisaram que estavam tentando conseguir um UTI para mim, e que assim conseguisse avisariam, porque os familiares teriam que ir na frente para doar sangue, que meu caso era muito grave, precisaria de muitas unidades de sangue, porque eu tinha perdido muito sangue, hemorragia interna e externa, gente, foi o que sinalizou a minha morte, eu tive hemorragia interna e externa. Aí quando eles conseguiram, já avisaram lá embaixo pro meu familiar, minha irmã e meu cunhado saíram disparados para o hospital na frente para ir doar sangue, né? Não tem necessidade, sempre tem sangue no banco de sangue, mas eles já fazem que é para repor, né? Saíram correndo na frente. Então eles chegaram no hospital antes da ambulância e eu também cheguei e vi a minha irmã num corredor, perdida, procurando meu cunhado e ele num outro. E eu via que eles estavam se procurando. Eu não sei se parecia que mentalmente eu estava ajudando eles a se encontrar e se encontraram. Bom, foi a última coisa que eu vi. Eu adormeci, eu não sei se dentro do meu corpo, se no astral em algum lugar. Eu só acordei 14 dias depois, num lugar, solta no espaço, assim, e meu avô chegou até mim. Mas como é que meu avô chegou até mim? Meu avô não era... não tinha aparência de ser humano. Ele era uma bola de luz com várias luzes de todas as cores. Era uma bola de luz, como fosse um monte de lâmpada de várias cores. E eu tava com muito frio, que era uma coisa que eu sentia muito frio. Quando eu me acordei fora do corpo, eu sentia muito frio. Ai, muito gelado. E quando ele aproximou de mim, eu me senti quentinha. Por que eu sabia que era meu avô? Porque a gente conversava mentalmente. O tempo todo conversando com ele. Olha que coisa. E meu avô pegou na minha mão e me levou até a UTI e me colocou de volta no meu corpo. Só que eu sei que ele pegou na minha mão porque a gente conversou o tempo todo e ele me deu a mão. E era meu avô, aquela bola cheia de luzes coloridas, era meu avô. Quando eu acordei, eu tava toda entubada, né, gente? Tubo aqui, porque eu sempre tive problema de asma, bronquite, então eu tava com oxigênio, né, no nariz que ia até o pulmão, para oxigenar o pulmão e tal.
Era tudo que era coisa na boca, sei lá o que mais que tinha. Os meus dois braços estavam presos por agulha, de um lado do soro e sangue, não sei mais o que. Aqui todos os eletrodos para monitorar o coração ligado na máquina. Então, aquele oxigênio estava queimando meu pulmão e eu tentei puxar a mangueirinha porque estava ardendo meu pulmão. Aí não, claro, a mangueirinha, mas ela estava lá, né? Aí, olha o que eu fiz. Eu mesmo com meus braços presos, cheios de agulha, com tudo pendurado, assim, eu levantei o braço e tentei alcançar o oxigênio. Quando eu fiz isso, as máquinas começaram tudo a apitar. E nisso veio o médico, veio o enfermeiro, veio todo mundo para minha volta dentro daquela UTI. E aí um médico falou que eu estava recém acordando e fazendo arte. Esse mesmo médico, eu acredito, que foi o mesmo que na noite anterior foi até o corredor onde estava minha mãe, minha família, e disse, olha, tudo que a medicina poderia fazer nós já fizemos, agora é só um milagre. A minha mãe caiu no chão, desmaiada, quase infartou. Então deve ter sido o mesmo médico, né? Bom, me atenderam, eu estava de volta, saíram, deixaram eu lá, né? Tinha uma senhora que dividia a UTI comigo. Só tinha um biômetro que dividia. Ela tinha infartado. Ela estava ali que tinha infartado. Ela começou a me chamar, e me chamando de menina. Menina, você tá bem? Como é que você tá? Tô. Ela disse, olha, eu pensei que você nem estava mais aí, porque essa noite você passou tão mal que eu vi eles falando que era o fim, que você estava morrendo ou estava morta, que eu achei até que já tinham levado seu corpo. Aí eu disse, é mesmo? É. Ela perguntou se eu acreditava em anjos. Eu disse, acredito. Assim, então tá, você vai me dar seu nome, seu endereço, quando eu sair daqui, eu vou mandar uma pra você na sua casa. E mandou mesmo, sabe? Ela me mandou mesmo. Bom, eu tava no outro dia, né? Porque já era, acho que, não sei se era até, não lembro, porque a gente não tem noção de tempo nem espaço, gente. Para mim, lá onde eu tava, não tinha passado nem amanhã. Era de manhã lá ainda. Quando eu voltei aqui, é que eu notei que tinha uma certa diferença no espaço e no tempo. Mesmo assim, eu ainda estava perdida no tempo. Então, eu não lembro que horas eram aquilo que eu acordei, só lembro que daí eu fui dormir. Quando foi no outro dia de manhã, trocou o plantão, veio uma enfermeira e perguntou se eu queria tomar banho no chuveiro. Porque eu estava todos aqueles dias tomando banho de bacia dentro no leito ali, né? Eu disse, eu quero mesmo. Mas então você só vai segurar o coisinha do soro, né? Onde estava o soro, né? Tinha que segurar aquele ferro para ir levando o banho devagarinho, que era bom para mim. Se eu quero, eu sempre fui corajosa, nunca fui de ter medo, mas eu quero ir sim. Só que quando eu sentei para sentar na maca, na cama, né? Foi uma dificuldade. Gente, quando eu fui tentar botar meu pé na escadinha, tirei da cama e fui botar, eu senti um choque assim que chega a dar um grito. Era um choque de não sei quantos volts. O meu pé, toda vez que eu tentava encostar, ele dava choque. Aí eu disse pra ela, não dá, dói muito. Aí ela começou a massagear meu pé pra circulação, eu acho, voltar. Foi que até que eu consegui botar o pé. Eu não conseguia colocar o pé no chão. Eu tinha escara nas costas, né? De estar deitada na mesma posição também, fiquei com escara, sabe? Uma coisa assim muito louca. E aí eu fui pro banheiro, ela saiu, foi fazer alguma coisa, eu fiquei sozinha. Ainda alguém reclamou porque ela deixou eu sozinha lá no banheiro, acho que eu podia cair. Não aconteceu nada comigo mais. Tava tonta, tava assim, tonta. Parecia que eu tinha rodado uma roda gigante, sei lá no quê. Eu tava bem tonta mesmo. Mas eu consegui me segurar, ficar firme, tomei banho, voltei pro leito, sentei. Aí eu só falava que eu queria comer, que eu tava com fome e sede. Ela falou, bom, a alimentação a gente não pode mexer em nada, você estava recebendo alimentação por tubo, tá no soro, a gente não pode, depois vamos ver. Bom, tá certo. Em seguida, passou-se uns dias, também não sei quantos dias, gente, porque, como eu disse, eu custei a tomar a noção do tempo aqui no planeta. Eu vim de um lugar onde o tempo não era nada, e não existia praticamente. Quando eu volto pra cá tem hora, tem tudo, tem dia, tem noite, então eu custei a tomar. Eu sei que eu vou um dia ou dois, dei alta dessa UTI. Como a minha filha estava no hospital materno infantil, estava no outro, eu fui transferida de volta para onde estava a minha filha. Bom, no dia que eu cheguei lá, me levaram para um quarto, eu só dizia que eu queria ver minha filha. Porque dali em diante eu comecei a ver que tinha uma diferença no tempo. E eu tinha uma saudade que doía no meu peito, a saudade de ver minha filhinha. Eu queria ver minha filhinha. Eu notava que fazia horas ou dia, sei lá, que eu não via ela, só não sabia quanto tempo. E aí eles me deixaram no quarto, não, você vai lá, calma aí, daqui a pouco alguém vem, a enfermeira vem me buscar, sei lá. E eu fiquei sozinha no quarto, que eu olhei para um lado, olhei para outro, não tinha ninguém, sabe uma coisa, eu vou lá procurar minha filha. Cheguei, peguei o elevador, ninguém viu. Subi até o andar onde era a UTI, né, o Natal, chegou lá, eu entrei na sala, tô entrando na sala assim, as enfermeiras começaram a se olhar uma para outra, paralisou a UTI neonatal.
E aí eu procurando onde estava, né, a minha filha, porque é tudo na incubadora, onde é que estava a incubadora dela. Uma enfermeira me veio, me pegou no braço e vou lhe levar até que é sua filhinha. Aí ela falou assim, senta, mãezinha. Ai, mãezinha, nós estamos todo mundo assim, nem sabe dizer o que a gente está sentindo, porque você foi dada como morta quando saiu daqui, a gente achou que você não voltava mais e que a sua filha ia ficar órfã. Aí foi que eu fui ver porque que todo mundo ficou assim com aquela cara, parecia que tinha visto um fantasma, né? Todo mundo parecia que tava vendo o alien, sei lá o quê. Então as pessoas estavam simplesmente apavoradas. Bom, eu dei alta do hospital, deu problema na minha cesárea, mas eu tinha que ir todos os dias para dar, eu não podia ficar no hospital posando, tá, gente? Eles não deixavam. Então eu chegava às 6 horas da manhã, todo dia no hospital que meu irmão me levava, e depois à meia-noite e pouco ele me buscava, que era o último horário que dava mamar para ela, e podia ir embora, eles não deixavam ficar lá. Eu passei muito trabalho indo e vindo, sabe? Porque ela ficou mais uns dias. A minha filha nasceu com 2,20 kg e ela voltou para 1,1 kg. E os médicos saíam da alta para ela quando ela voltasse para os 2 quilos. Só que eu passei uma semana incomodando e chorando, que quando ela estava com 1,900 eles liberaram ela para ir para casa. Era um ratinho. De tanto sofrimento que eu tive, eu acho que eles ficaram com pena, liberaram ela com 1,9 kg. Eu pude voltar para casa. Fui para casa da minha mãe, claro, não podia ir para minha casa. Eu necessitava de alguém que cuidasse de mim. Gente, eu sou bronzeadinha assim. Vocês sabem que quando eu saí do hospital, que eu voltei para casa, minha filha também, eu tinha minha identidade. Eu fui assaltada um tempo atrás e não tenho mais identidade. Eu fiquei branca. Meu cabelo era mais comprido que isso, e aí quanto mais ele cresce, mais ele desce, né? Porque é um cabelo encaracolado, mas quando cresce, ele cai, assim, então ficou bem bonito o meu cabelo. E a minha pele era branca alva, tanto que eu fui fazer identidade, eles colocaram lá cor branca. Ninguém acredita a palidez que eu saí do hospital. Tô completamente branca. Eu era o Michael Jackson, mudei de cor. Bom, gente, o que eu acho interessante dessa minha EQM também é que ela se passou a maior parte do tempo comigo fora do corpo aqui. Eu tive só 2 vezes fora daqui. Foi quando eu saí na mesma hora que eu desfaleci, né? E 14 dias depois, quando eu ia retornar para o meu corpo, foi quando eu me vi lá de novo nesses outros lugares, solta no espaço, e vi meu voo e retornei. Porque até então eu andava, era por aqui, fazendo peraltice, adorando andar assim por cima, que é a coisa mais boa, né? E, gente, o que aconteceu depois dessa EQM que eu falo, que transformou muito a minha vida? Quando eu era criança, eu sempre tive muita visão, não sei do que eu via, eram umas coisas feias, uns bichos feios que eu via. Eu não dormia, eu dormia com a cabeça, não deixava ninguém dormir, eu chorava, eu tapava minha cabeça para não ver as coisas, eu tinha medo, a gente morava num lugar que dificilmente a luz, não tinha. No começo não tinha luz, depois veio a luz, mas a luz era instável, faltava muito, a gente dormia de vela e tal. E aí, quando dormia de vela, meu Deus, aí que eu via aquelas coisas. Eu era considerada uma criatura doente pela minha família, me chamavam de louca porque eu era assim. Eu tive problemas na puberdade, lá com 17 anos que eu fiquei mocinha, e até então eu urinava na cama, mas eu urinava na cama de medo, porque eu via muita coisa. E eu tinha sonhos lúcidos, e os meus sonhos lúcidos, um deles que eu nunca esqueci, que eu retornei a ter de novo depois da CQM, é um lugar onde eu ia quando era criança, adolescente, que eu caminhava, eu voava, né? A gente não caminhava, voava assim. Tinha uns pinheiros muito altos, umas montanhas, uns picos. Não era do Brasil. Eu vivia indo lá, não sei porque eu estava sempre lá. Mas só que isso passou. Eu tive meu filho que tem 33 anos, que é 10 anos mais velho que a irmã. Nunca mais eu tive esses sonhos lúcidos. Depois que eu ganhei minha filha, eu retornei a ter esses sonhos lúcidos. E esse sonho retornou. Talvez como um aviso, né? Sei lá. Eu saio do corpo assim, vou visitar pessoas em outros lugares. Por exemplo, agora eu tô aqui na Bahia, eu vou lá, na minha cidade natal, eu vou em tudo que é lugar. Eu lembro bem direitinho como é. Eu vou por cima, assim e tal, voando, planando, sei lá o quê, e volto. Aconteceu uma coisa muito grave com meu filho em 2017, e porque eu procurei muita religião para tentar descobrir o que tinha acontecido comigo, né? Porque eu era uma pessoa crente numa religião antes da EQM, e depois da EQM eu sou uma pessoa que me tornei ateu, à toa, como eu digo. Porque eu conheci todas as fés e nenhuma me satisfez a minha curiosidade que eu tinha. Nenhuma. Mas eu fui, mesmo assim, porque conversar com as pessoas não dava, as pessoas me chamavam de louca que essa história. A minha irmã, quando entrou na UTI, depois que eu retornei,
Ela foi lá, ficou uns minutinhos, cada um podia ficar só um pouquinho ali, né, comigo, depois não podia muita gente entrar na UTI. Ela saiu de lá dizendo que não era para dar bola porque eu falava, porque eu estava falando bobagem por causa das medicações. Essa foi a orientação que ela deu para a família. Então, quando eu tentava conversar sobre isso com as pessoas, eu tinha uma irmã minha que acreditava em mim. Eu não tinha com quem conversar, gente, com quem contar. Então, eu comecei a procurar na religião espírita. Eu encontrei uma casa de apometria, né? Que a apometria, eles fazem o desdobramento do espírito. Lá foi onde eu encontrei as melhores respostas. Então, foi bom, não foi ruim. Mas eu noto que eu não me apego a religião nenhuma mais, eu tenho uma fé numa coisa maior, que é amor. Ela é puro amor, assim, é uma energia de amor, de perdão principalmente, mas que eu não necessito estar dentro de templo nenhum. Eu sinto que eu não necessito. Não necessito. Não, outra coisa também que eu nunca tive, mas depois dessa EQM eu passei a ter menos ainda, que é medo. Uma coisa que eu não sinto é medo, não tenho medo de nada. E eu, realmente, gente, eu não tenho medo de nada. Eu não conheço nada que eu tenha medo, não. Eu não sei se isso é bom. Porque talvez não seja tão bom assim, mas eu não tenho. E outra coisa que eu nunca tive e agora muito menos é apego. Eu não me apego a nada. Eu tava no Rio Grande do Sul, eu perdi casa, perdi terreno. Eu vim pra cá, eu consegui já meu apartamento. E lá também eu perdi várias vezes coisas. Eu perco de um lado e recupero do outro. Mas nada com sentimento, nada com medo de perder. Uma coisa que eu não tenho é medo de perder nada. Se eu tiver que fazer uma coisa, mas eu vou perder isso aqui. Não, eu não vou perder nada. Isso aqui nunca foi meu. Eu vou ganhar melhor. Então eu tenho esse pensamento assim. É sempre um pensamento na vanguarda, como dizem, né? Eu não tenho medo e nem apego a nada material. Nada, 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 nada. E o mais impressionante é que parece que isso me ajuda, né? Porque é um pensamento que não me liga às coisas. Assim, eu já perdi tanta coisa. E quando eu cheguei aqui na Bahia, eu passei 2 anos de aluguel. Eu já estava, assim, desesperada, né? Trabalho pouco trabalho. O Brasil quebrado e eu pagando aluguel. Simplesmente meu apartamento veio. E é assim. Eu perco uma coisa aqui e ganho 10 ali. Mas não que eu tô catando, procurando, brigando, ou me lamentando. Não. Eu sigo, eu levanto a minha cabeça e sigo. Pronto, perdi. Quando eu vejo lá, tá outra coisa melhor na frente. Então, eu acho que nesse ponto é positivo. Agora, o medo, dizem que é bom para o ser humano. Pois é, mas eu perdi mais ainda o medo. O medo da morte, então, não existe. Gente, toda pessoa que teve experiência quase morte pode saber, pode conversar com ela. Ela perde totalmente. Não existe morte. Existe uma partida. Um espírito que sai dessa casca aqui, que ele é luz, que ele é vida, ele nunca vai morrer. Ele sai daqui e segue. Isso aqui é o que pode dizer que morre, né? Que deram esse nome de morto, morre. Então tá, isso aqui morre. Mas tem uma essência dentro da gente que ela não morre. E outra coisa que eu também descobri é que você não sente dor nenhuma quando morre, não. Se você for atropelada, receber uma facada, um tiro, morreu incendiada, morreu afogada, gente, você não vai sentir nada. Assim que você acordar no outro lugar, você nem sabe o que aconteceu na grande verdade. Eu descobri que o espírito se retira do corpo antes da tragédia. Então, por isso a pessoa não sente. Dizem, né? Mas vai saber. Porque quando eu retornei para o hospital 2 vezes lá, eu senti a dor nos pontos horrível, né? E meus braços também estavam muito doloridos, tanta agulhada, também eu senti a dor. Mas fora daqui a gente não sente nada, nada. Eu disse para os médicos quando eu retornei para a UTI, que droga, por que eu não fiquei lá onde eu estava? Lá não sentia dor, não sentia nada, estava tão bom lá. Então, percam o medo da morte, percam o medo da dor. Aconteça o que acontecer com você aqui, para onde você vai, você não sente nada. Aliás, você nem sabe o que está acontecendo. Porque eu, por exemplo, eu fiquei fora do corpo andando por aí, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não enxergava o meu corpo, então eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia de nada. Eu sabia que eu estava tão feliz de andar por cima, flutuando, sei lá o que é aquilo, caminhando por cima, flutuando, voando, eu não sei qual é o nome que se dá. Eu estava tão contente com isso que eu não me aborrecia nem das pessoas não me enxergarem, eu não me aborrecia. Eu não entendia. Mas eu fiquei sabendo nessa casa de apometria onde eu fui, que tinha que ser assim, que se eu tivesse enxergado o meu corpo, eu não teria retornado para ele, não estaria vivo e não era o momento de eu sair daqui do mundo, era um momento, eu tenho muito mais coisas para fazer e que eu tinha que ficar, entendeu? Então, por isso que eu não enxergava o meu corpo. Se eu tivesse enxergado, talvez, no meu caso, não sei os outros, certo, gente? Esse é o meu caso. Foi me explicado isso, que eu talvez não retornasse mais pro meu corpo, por isso que eu nunca via ele. Mas isso eu quero dizer para vocês, pode ter certeza, converse com qualquer pessoa que teve EQM,
Você não tem que ter medo, a morte não existe e não existe dor, tá? O que que eu digo que aconteceu comigo? A minha vida deu uma virada. Eu não sou mais a mesma. Quando eu era criança, eu já tinha umas coisas, como umas paranoia e tal, vi umas coisas lá, eu via isso, via aquilo, me chamavam de louca e tudo mais. Eu tinha sonhos lúcidos que retornaram depois da CQM, mas eu tenho uma coisa comigo hoje que eu tenho um pouco de, não é medo, é receio, porque eu já arrumei problemas com pessoas por isso. Eu conheço uma pessoa agora, ou mesmo que seja uma pessoa que eu conheço, se ela chegar diferente na minha frente, com algum mau pensamento, com algum problema, qualquer uma coisa diferente, eu praticamente posso ler o pensamento das pessoas. As pessoas são nuas para mim, eu ouço coisas, eu vejo. E já aconteceu de conhecer uma pessoa que não era conhecida minha e tal, me foi apresentada, eu não lembro agora bem como foi, só sei que eu fiquei até tão traumatizada da pessoa se aborrecer comigo que eu apaguei, sabe? Que é uma outra coisa que também está acontecendo muito comigo ultimamente, coisas ruins aqui acontecidas. Eu simplesmente me desdobro e quando eu volto pro meu corpo eu esqueço. Eu sei que ela ficou aborrecida pelo semblante que eu fiz uma expressão de medo, sei lá, de horror, e a pessoa se chateou comigo, isso eu noto. Quando eu era criança, eu praticava o desdobramento, não sabia. Eu retornei a fazer isso agora, depois da minha EQM, com 32 anos. Quando eu estou numa situação difícil, complicada, eu simplesmente me desligo. É o desdobramento, eu me desligo. As pessoas às vezes têm que fazer, ei, que eu fico com os olhos paralisados. E aí eu retorno só quando ou eu posso entender a situação ou a situação já está resolvida. Tipo, aí eu não consigo explicar. Simplesmente eu me desdobro quando uma situação complicada e difícil. Eu me desdobro. Pronto, acabou. Eu desligo, desdobro e depois eu retorno e tá tudo bem. Eu ainda estou procurando resposta para essas coisas porque eu não acho muito normal para quem está aqui nesse mundo. Não é normal, claro, para mim saber lidar com isso, porque eu não sei. Eu só sei que quando eu conheço as pessoas, hoje eu tenho tanto receio e quando eu conheço as pessoas que eu ainda nunca vi, eu procuro não olhar muito para elas, procuro não me ligar muito nelas, de medo, vamos dizer, né? É uma coisa que eu não tenho, mas na verdade, medo de enxergar ou ouvir alguma coisa que eu não quero, tá? Porque eu ouço, eu enxergo, eu sei lá o que acontece, e eu só sei que vem tudo na minha mente, essas coisas. É uma coisa impressionante, eu não tenho controle sobre isso. Não é uma coisa que eu gostaria que estivesse acontecendo, muito pelo contrário. Eu me sinto mal muitas vezes por isso, e eu não gostaria que fosse assim. Eu gostaria de ser igual a todo mundo que vive aí, sem aviso, sem pré-aviso de nada, tal. Então eu tenho. E os parentes distantes. Agora meu filho está distante de mim. Quando eu acordo assim sobressaltada e me vem toda uma situação, eu ligo. Eu ligo e pode ligar que está acontecendo alguma coisa, porque eu recebo aquilo na hora. E sabe, é coisa de mãe, né? Mas no meu caso, vem as coisas muito claras, muito as claras para mim. É uma coisa assim, praticamente decifrada. E eu estou procurando ajuda, inclusive, para mim poder entender isso e saber lidar com isso, porque para mim não está sendo fácil lidar com esse tipo de situação que hoje eu adquiri. Não sei, não sei, não gostaria que fosse assim, porque às vezes eu me sinto mal por conta disso. Sei lá, tá? Bom, eu espero que eu tenha contado e explicado bem a minha situação, que como eu contei essa história toda, gente, é para explicar o que aconteceu comigo por conta dessa EQM, como a minha vida ficou, porque a EQM foi uma coisa curta, tanto que eu não sabia nem espaço e tempo lá, mas não foram 14 dias, né? Mas eu não tinha noção, para mim não tinha passado uma manhã ainda, quando eu me acordei no meu corpo, né? Então, lá foi uma coisa assim muito rápida. O que passou a acontecer na minha vida depois disso, quando eu retornei para casa, minha filha, retomei a minha vida, é que foi muito diferente. Tudo mudou muito. Eu mudei de religião, eu mudei de tudo, eu não quis mais saber. Enfim, umas coisas assim que às vezes eu ainda não consigo explicar.
mas eu tô procurando. Eu descobri uma nova maneira de tentar entender isso, tá? Então é isso. Eu agradeço a todos por me escutar, agradeço ao canal Investigação, EQM Investigação, perdão. Agradeço pela oportunidade. Tudo de bom, muita luz para todos nós.